Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Psicologia Fenomenológica Humanista e da Gestalt. É um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando esse momento depois de bastante tempo aí afastados, né, dessas relações, principalmente dessa relação de ensino-aprendizado. Estar aqui realmente para mim é uma alegria. Eu gosto muito desse momento, né, dessa satisfação de poder estar trabalhando com vocês. Apesar de estarmos vivendo um momento muito distinto, muito diferente, que é esse cenário pandêmico, né, que nos impõe essas condições de termos que repensar as nossas práticas e trabalharmos hoje, né, a partir dessa mediação, né, das tecnologias. Então, estou fazendo esse vídeo, apesar da gravação, mas eu me dirijo a cada um e a cada um de vocês com muita alegria, com muita satisfação mesmo. E eu espero que vocês saibam que eu estou torcendo, né, para que nós possamos nos reencontrar presencialmente muito em breve, né? Então, acho que isso é um desejo muito comum a todos, tá bem? Eu sou o professor Jonathan, para quem não me conhece, tá? Eu gosto muito dessa temática, né, que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Eu tenho a alegria e o privilégio de poder dar aula de, de um tema que foi a minha escolha de vida, né? Então, vocês vão perceber ao longo da disciplina que quando a gente fala da psicologia fenomenológica, ela não é só uma profissão, ela também é um modo de ser, né? E ela guarda em si esse elemento filosófico, existencial, que transversaliza a nossa vida, a nossa existência como um todo. Então, para mim é um privilégio realmente poder conversar com vocês sobre isso, tá bem? Então sejam realmente bem-vindos e bem-vindas. Nesta disciplina nós temos a alegria de contar com a monitoria da Flávia e da Marielle, que estarão acompanhando, né, o desenvolvimento das atividades do começo até o final e estão aí totalmente à disposição de vocês também para dirimir dúvidas. E depois nós vamos falar de algumas estratégias que eu pensei para que isso seja possível da melhor forma, né, da melhor maneira aí para todo mundo, para que nós possamos também, apesar desse contexto, extrair o que for possível, né, desse momento que nós vamos compartilhar aqui na disciplina. Tá? Então eu realmente espero que nenhum de vocês passe por esse momento sem nenhuma contribuição para a jornada acadêmica de vocês, muito menos para a vida de vocês. Então eu realmente quero que algo, né, fique, algo se faça aí como um diferencial, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa disciplina. Então, como eu disse, trata-se de uma disciplina que vai se ocupar, né, dessas relações da fenomenologia, do humanismo e da Gestalt. Tanto a fenomenologia quanto o humanismo e a Gestalt são teorias que têm histórias, pressupostos e estruturas muito específicas. Cada uma delas daria uma disciplina diferente. Então, esta disciplina em si, ela busca falar um pouquinho sobre os elementos que vão tangenciando uma a outra, né? E em algum momento elas vão se tocando, elas vão se encontrando, mas mesmo assim isso não significa que elas se tornam uma coisa só, tá? Então isso é uma das dificuldades dessa disciplina. Eu acho muito complexo abordar isso em um semestre que sai em um mês, né? Então não dá mesmo, a gente faz algumas escolhas, né? E essas escolhas elas vão marcar também, vão ser marcadas é, pela minha trajetória pessoal e pela minha trajetória formativa, né? Nesse âmbito aí da psicologia fenomenológica, tá bem? Então a gente não tem condições de esgotar todo este assunto. Então vou falar um pouquinho para vocês quais são essas trajetórias, o que é esse elemento que eu estou comentando aí, né? Então em 2002
eu fiz um curso eu comecei um curso de filosofia em Cuiabá, hoje na chamada Faculdade Católica, né, Dom Aquino Corrêa. E foi aí, nesse momento, né, de ingresso na vida acadêmica, que eu tive a oportunidade de encontrar e conhecer um pouco mais da fenomenologia. O que me encantou na fenomenologia? Nesse período, a fenomenologia aparece como uma alternativa a um modelo de ciência muito rígido, muito duro, né? que propõe um distanciamento entre observador e objeto observado, né? Ou fenômeno observado. Eu tive a oportunidade nesse momento de entender o quanto essas relações que estabelecem essa dicotomia. Dicotomia é essa cisão, né? Essa separação em dois blocos distintos aí, entre o observador, né, o pesquisador ou enfim o profissional e o que está do outro lado como objeto, como cliente, até como outro, como outra pessoa, né? Então isso vai estabelecendo uma relação que muitas vezes é quase uma relação violenta, né, no modelo baseado num modelo mais ortodoxo de ciência, numa ciência mais positivista, aquela ciência que se ocupa do fato, do número, do objeto em si, né, daquilo que é mensurável. A fenomenologia ela propõe um outro modelo de ciência, uma ciência que se baseia fundamentalmente nas implicações relacionais que se estabelecem entre observador e observado. E isso cria um âmbito, né, relacional, um âmbito ético, um âmbito existencial totalmente diferente daquilo que estava preconizado por outras propostas teóricas e epistemológicas. Então isso me encantou demais, gente. Assim, me deixou extremamente apaixonado, apesar da dificuldade que é ler um texto de fenomenologia, que não é algo muito fácil, dado a nossa formação também ser uma formação muito positivista, né? Do certo, do errado, da questão, da resposta que você dá, uma resposta objetiva, né? A gente tem uma formação muito marcada por isso, né? Onde a nossa percepção subjetiva não é tão articulada assim com o contexto do ensino e da aprendizagem. Ainda assim, né, mesmo com todas essas dificuldades, eu decidi naquele momento que eu gostaria de me aprofundar nesse tema e caminhar por aí. E foi o que eu fiz. Tá? Então, depois dessa formação em filosofia, lá em Cuiabá eu voltei para Campo Grande, na impossibilidade de fazer outra coisa, porque não tínhamos, né, outra coisa para fazer aqui nessa área, no Mato Grosso do Sul, infelizmente. Então eu entrei novamente no curso de filosofia da UCDB e eu fiz de novo filosofia e foi muito legal, muito doido também, né? Mas enfim, são essas idiosincrasias aí que a gente carrega das nossas formações, das nossas trajetórias, né? Essa é uma das minhas, uma das, né? Enfim. E depois, né, dessa segunda formação em filosofia, aí sim eu consegui entrar no curso de psicologia, porque eu consegui, né? Porque nesse período, acho que foi 2007, ainda era bem caro fazer psicologia e eu não tinha condições de tentar uma federal, né? Não era possível. Inclusive, fui muito desencorajado quando eu fui procurar uns professores da federal para conversar, para saber como era. E aí eu me lembro até hoje, uma professora disse assim, quando ela viu que eu estava perguntando muito, né? Tava quase sendo incômodo ali, ela disse assim: escuta, garoto, você precisa trabalhar? Aí eu disse: sim, preciso trabalhar. Eu não tenho como me sustentar. Ela disse assim: aqui não é lugar para você, então. Uau, aquilo foi um balde de água fria, né? E eu falei: caramba, né? Vou ter que trabalhar muito tempo, juntar dinheiro para fazer numa particular.
mas quis o destino que eu conseguisse aí outros caminhos, né? E consegui uma bolsa, e, enfim, deu certo. E entrei na, na Universidade Católica Dom Bosco, onde eu fiz o curso de psicologia, mas já com o coração tomado de amor pela fenomenologia. Então, claro que toda a minha trajetória acadêmica foi pautada por isso. Então eu fiz, né, a minha trajetória sempre olhando para as relações possíveis da psicologia com a fenomenologia. E aí em seguida eu pude fazer uma especialização por um instituto, né, chamado Instituto Granzotto, lá de Florianópolis, onde eu me especializei em Gestalt terapia, uma Gestalt terapia repensada, né, revista, vamos dizer assim, a partir dos textos fundamentais que são textos fenomenológicos, né? Uma fenomenologia pragmática. Então foi muito legal isso, assim, né? Essa trajetória, cada passo que eu dei confirmou mais daquilo que eu havia buscado lá no comecinho, em 2002. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês falando dessa paixão, desse amor que eu tenho, né, pela psicologia e pela fenomenologia. Me sinto muito privilegiado por isso, né? Confesso para vocês que eu sou um profissional privilegiado porque eu tenho condições e oportunidade de falar daquilo que eu amo, tá? E como que vai ser isso, né? Como que isso vai acontecer? Bem, a nossa disciplina, ela obviamente segue o regime emergencial, né? O regime acadêmico emergencial. Eu não vou exigir de vocês nenhuma atividade que seja síncrona, ou seja, nada ao vivo. Vou deixar aí materiais, leituras, gravação, mas isso não significa que nós não tenhamos aí que volta e meia nos encontrar. Ainda que não haja uma obrigatoriedade, seria muito importante para vocês e para mim que nós possamos, né, trocar, né, dialogar, enfim, estabelecer uma relação. Isso é deveras significativo. Então eu vou organizar aí momentos para gente. E eu espero que todos vocês possam participar, mas caso alguém não possa, não haverá prejuízo, tá? É, como eu disse lá no comecinho, 6 meses em um mês. É possível? Sim, mas é muito trabalhoso. Então vocês vão ter aí muito trabalho pela frente, o que significa que vocês vão ter as leituras para fazer, os vídeos para assistir, as discussões, né, para concretizarem aí nos canais que a gente criar, tá bem? Então são muitas estratégias. Vocês não vão poder simplesmente ficar entregando atividade sem passar efetivamente pela disciplina. Ainda que não seja síncrona, né? Vocês terão aí a parte de vocês e eu vou olhar com muito carinho para isso, tá bom, pessoal? O conteúdo da nossa disciplina ele vai ser dividido em 4 módulos, tá? Esses módulos são semanais, cada um com uma temática específica, né? Então, fundamentação teórico-filosófica, pressupostos, enfim, a aplicação prática, né? A construção de uma perspectiva de intervenção em psicologia e por aí vai. E ao final de cada semana, vocês terão que entregar uma atividade que é uma atividade compreensiva, que vai estar descrita lá na plataforma Moodle, tá? Veja. Ah, sim, e também estava esquecendo de dizer, ao final também desse período, é, ao final da disciplina, vocês também entregarão um trabalho final, que vai também computar na nota de vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, pessoal, os prazos não serão prorrogados. Por quê? Porque nós não temos prazo para prorrogação. Eu já estou trabalhando com os limites. Então veja, quando eu coloco lá que vocês têm até o dia 7 para entregar a primeira atividade compreensiva, isso significa que é até o dia 7, não é no dia 7. Né? Se você deixou para fazer no dia 7, beleza. Mas se você tentou entregar no dia 8, porque aconteceu algum problema com o seu celular, com a internet,
foi uma opção que você fez, tá bem? Então, assim, usem os recursos que estão disponíveis para vocês, até para vocês não se complicarem, tá? E me complicarem também. Seria muito ruim eu perceber que alguém está sendo, né, negligente e depois querer responsabilizar o professor ou a metodologia pela sua própria negligência, tá bom? Então, vamos ser muito justos e honestos com essa relação também, tá certo? Como que vão acontecer esses tais encontros síncronos? Né? Eu pensei em 2 encontros semanais que a gente pode depois rever. Eu pensei em fazer segunda ou sexta. Enfim, a gente depois estabelece isso quando nós estivermos aí com o grupo já formado, tá? Um vai ser com o professor, que vai ser uma aula mesmo sobre os conteúdos daquela semana. E o outro vai ser com a Flávia Marielle, que é um plantão tira dúvidas, um momento de vocês discutirem algumas questões e levantarem questões que sejam pertinentes para a disciplina, inclusive sobre o andamento, sobre a organização, sobre os vídeos, tá bom? Então é um momento bastante oportuno. Eu vou pedir depois para a Flávia e para a Marielle fazerem um grupo de WhatsApp para a gente para tentar facilitar mais também essa comunicação, tá? Então, essas atividades elas têm o objetivo de lapidar, né, a nossa compreensão, as atividades semanais que vocês terão que entregar, né, a compreensão do trabalho final, mas, sobretudo, lapidar os conteúdos, lapidar o que vocês estão levando da disciplina, tá? Que eu auguro aí que vocês levem alguma coisa disto para a vida acadêmica e para a vida pessoal de vocês, né? É uma atividade formativa também. Então, oxalá nós tenhamos êxito aí neste objetivo, tá bem? Então, quais serão os conteúdos? Vou mostrar para vocês um pouco desses conteúdos, tá? Então, os conteúdos eles estão organizados, como eu disse, por semana. A primeira semana nós temos aí os pressupostos filosóficos, então a gente vai falar sobre fenomenologia, existencialismo, humanismo, e lá no dia 7, então a gente vai ter um encontro de discussão, que é uma aulona sobre isso, e também é o período em que vocês vão entregar a sua atividade compreensiva, tá bom? Lembrando, vocês têm até o dia 7, não precisa ser necessariamente no dia 7, tá certo? Na semana 2, nós vamos avançar e aí sim a gente vai falar sobre algumas questões mais teóricas, né, de construção de uma psicologia. Então a gente vai falar da psicologia da Gestalt e de todos os percalços aí que ela passa, seus autores, né, e como que ela vai se estruturando a partir da fenomenologia. Na semana 3, a gente vai falar de um nascimento de uma clínica, de uma psicologia da Gestalt propriamente dita, e de como que isso daí transita para uma clínica, né, que são essas intenções aí programáticas do Fritz Perls, tá? Então, quando Peirce começa a se apropriar dessas construções aí teóricas da psicologia fenomenológica e vai aplicando esses elementos na construção de uma dita clínica, tá? Depois nós vamos ver que, apesar de eu estar usando o termo clínica, tá? A psicologia fenomenológica ela não é uma disciplina que se restringe a uma clínica tradicional. Inclusive hoje, uma das grandes aplicações da psicologia fenomenológica tem a ver com a chamada dimensão social da psicologia, tá? Então ela tem uma implicação também que é uma aplicação social. A clínica do sofrimento, né? Sempre o nome clínica está aqui, mas nós vamos conversar sobre isso para a gente entender que não se trata daquela atividade criticada na psicologia, né? Da clínica tradicional, elitizada, aquela clínica
que está restrita a um público muito seleto, muito pequeno, tá bem? Então existem muitas formas de trabalhar com a psicologia fenomenológica que não somente pelo viés da clínica tradicional. Na semana 4, que é a nossa última semana, passa muito rápido, aí nós vamos falar sim dessas questões que envolvem, né, a construção dessa clínica, né, da clínica fenomenológica, aplicada nessa dimensão que é a dimensão da Gestalt terapia, tá bem? Então a Gestalt terapia ela é, digamos, uma construção bem prática daquilo tudo que nós estamos construindo no âmbito da teoria. E a gente vai transitar por aí. Poderíamos ir além? Com toda certeza. Tem muita coisa para avançar. Mas nós não temos condições, né? Não temos prazo, não temos tempo, enfim, temos fôlego para isso. Mas isso não significa que a gente precisa parar por aqui. A gente tem grupo de estudo, a gente tem outras estratégias que a gente pode usar para aqueles aí que assim como eu, né, ficarem aí de alguma forma tocados, impactados por essa dimensão da psicologia, tá bem? E aí sim, ó, nesse período aí da última semana, da semana 4 é quando vocês irão entregar o trabalho final da disciplina que depois eu vou deixar descrito para vocês lá nas atividades do Moodle. A avaliação. Então vejam, se vocês prestaram atenção, são 3 sínteses semanais. Cada síntese semanal vale de 0 a 10, dividido por 3, dá a média dessa atividade. Depois, um trabalho aqui eu já estou adiantando, né? Depois eu explico melhor isso para vocês, vou deixar descrito lá, tá? Esse trabalho final da disciplina que vocês vão entregar, ele vale de 0 a 10. E aí sim, a gente vai somar essas duas médias e dividir por 2 e pronto. Espero que todo mundo passe. Se ainda for necessário, né, nós teremos aquele período de prova substitutiva e vai ser um modelo de prova mesmo, tá? Uma provinha aí em que vocês terão 3 horas para, uma vez que vocês comecem a prova, vocês têm 3 horas para resolvê-la, né? Que eu vou deixar lá no Moodle, e para quem não conseguir, tem ainda o recurso do exame. Pessoal, prova substitutiva e exame nesse modelo de regime acadêmico emergencial assim, tem que ser uma coisa esdrúxula, sabe? Não pode ser a regra, por favor, tá? Porque é uma coisa inútil, assim, para vocês, né? Imagina fazer uma prova dissertativa, não faz sentido. Essas sínteses semanais, se vocês forem coerentes, se vocês forem honestos com o processo de vocês, vocês vão perceber que ela dá conta totalmente da dimensão avaliativa dessa disciplina. A gente não precisa ir para esses recursos tradicionais que são provas, exames, etc e tal, tá bom? Espero que a gente não chegue aí, mas se precisar, tem esses dois dispositivos à disposição, tá bem? Então, isso encerra aqui a nossa apresentação da disciplina. Eu volto aqui para vocês me verem. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Esse aqui é um dos livros que a gente vai utilizar, este e este, tá? Então, clínica gestáltica e Gestalt terapia, fenomenologia e Gestalt terapia. Tem vários outros, obviamente. Infelizmente, na biblioteca online da nossa universidade nós ainda não temos muitos materiais, mas a gente vai tentar ir driblando as dificuldades com criatividade, né, gente? Então, nós somos muito criativos, né? E a gente não vai se deixar deter, muito menos desanimar por conta de dificuldades técnicas, enfim, né? Acho que a gente tem condições aí de construir uma boa relação, uma boa dinâmica, né, de convivência nesse período, tá bem? Então deixo aqui meu abraço para vocês, espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aqui, e se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, podem perguntar, né? Não só podem, como devem, tá? Então, um grande abraço
e até o próximo vídeo.